Bom, então hoje nós vamos começar o nosso curso de histologia. Começando, é claro, pelo básico, os tecidos fundamentais que a gente tem no organismo, que os animais e os humanos têm nos seus organismos, né? Então, o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso são esses tecidos que a gente chama de básicos ou fundamentais. Por quê? O tecido epitelial ele vai revestir toda a superfície do corpo, assim como órgãos internos, como esôfago, estômago, intestino, vesícula urinária. O tecido conjuntivo ele vai ser o tecido que ele vai preencher os espaços vazios, vai proporcionar sustentação para o corpo. E o tecido muscular ele vai conseguir fazer a contração do músculo, né? Ele vai proporcionar movimentos que são voluntários e voluntários. E o tecido nervoso é quem vai coordenar toda essa maquinária, né? O tecido nervoso ele consegue controlar todos os nossos movimentos voluntários e também involuntários. Então, o tecido epitelial ele tem várias características. Uma delas é que é um tecido que tem células que são extremamente agregadas, como a gente está vendo aqui no primeiro tópico. Então são células que estão bem juntinhas nessa primeira foto, que a gente consegue ter uma iniciação do que a gente vai ver logo a seguir. Então a gente consegue ver que aqui tem um núcleo, um citoplasma ao redor desse núcleo, e aqui tem outras células, outro núcleo, outro citoplasma. Então várias células aqui bem juntinhas, bem agregadas. Essas células elas têm vários formatos, elas são poliédricas e tem uma matriz extracelular que ela é escassa. Matriz extracelular, e aí a gente entra num ponto. O que é a matriz extracelular? A matriz extracelular nada mais é do que um aglomerado de proteínas que vai estar logo aqui abaixo, ó. Essa porçãozinha rosinha aqui, ó, vai estar logo aqui abaixo das células que a gente viu agora. E essas proteínas que formam a matriz extracelular, elas vão proporcionar ali um meio para essas células terem uma base, certo? As células epiteliais, elas precisam de uma base para elas estarem fixadas, tá? E a matriz extracelular vai fazer esse papel. Logo abaixo a gente vai ter a membrana basal, que vai ser a base de todo o tecido epitelial junto com a matriz extracelular, que é essa aqui. A gente vai ver isso em maiores detalhes a seguir. Já o tecido conjuntivo, ele vai ter vários tipos de células. A gente vai ver que tem tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo especial, que aí tem vários tipos de tecidos conjuntivos especiais. E aqui a gente pode observar que tem as células e uma matriz extracelular abundante, tá? Já no tecido muscular, as células são contráteis e também longas, são células que são inclusive chamadas de fibras porque elas são longas. E aqui a gente pode observar que a matriz extracelular tem uma quantidade moderada ao redor das fibras. A gente vai ver isso em maior detalhe mais à frente, tá bom, pessoal? E o tecido nervoso, que tem uma matriz extracelular muito escassa e tem células que são alongadas com prolongamentos extremamente finos. A gente vai ver isso em tecido nervoso, são os axônios que são esses prolongamentos extremamente finos. Então, vamos visualizar aqui a matriz extracelular. Onde é que ela vai estar no tecido nervoso, que é um dos tecidos fundamentais? Ela vai estar justamente ao redor aqui, ó, dos vasos sanguíneos. Então aqui tem vaso sanguíneo. Ao redor desse vaso sanguíneo é onde vai ter essa matriz extracelular. Mas só aqui, professor? Sim, gente. Basicamente só ao redor dos vasos sanguíneos e na pia mater, que é uma outra estrutura que a gente vai ver quando a gente estiver estudando tecido nervoso. Então aqui eu estou marcando para vocês em linha preta
onde tem a matriz extracelular, e em vermelho, onde tem o vaso sanguíneo, tá certo? No maior aumento, então aqui tem os neurônios, estou indicando com a seta os neurônios. Aqui tem o vaso sanguíneo e a matriz extracelular do tecido nervoso vai estar ao redor do vaso sanguíneo, nessa faixa aqui, tá certo? Então, em linha preta, onde se encontra a matriz extracelular do tecido nervoso. Vamos agora para o foco da aula, que é o tecido epitelial. Então, aqui a gente tem as células epiteliais, aqui em vermelho o núcleo, tá vendo? Aqui em amarelo o citoplasma e a matriz extracelular, logo aqui abaixo, uma camada fina de matriz extracelular, tá? Ela vai proporcionar aqui uma filtração do que vai estar passando aqui para a célula epitelial, vai proporcionar nutriente que está vindo aqui por difusão para a célula epitelial, e essas células epiteliais vão estar aqui, uma ao lado da outra, bem agregadas, bem juntinhas. Então, essa marcação é para quem não conseguiu enxergar direitinho. Aqui as células epiteliais e aqui a matriz extracelular. Aqui a membrana basal, que a gente vai ver bem marcada mais a seguir. E aqui o tecido muscular. Onde que está a matriz desse tecido muscular? Vai estar ao redor aqui das fibras. A gente consegue ver indícios dessa matriz extracelular aqui através desses riscos. Então ela tem uma quantidade moderada de matriz extracelular, tá certo? Marcada aqui em preto, tá? Significa que aqui não tem nada, ó. A gente consegue ver aqui uma mancha rosada. Aqui também tem matriz extracelular, tá certo? É um pouco mais difícil de visualizar, mas olha, aqui também tem, tá? E no tecido conjuntivo, aqui no caso é uma cartilagem, que é um tecido conjuntivo especial, a gente vai ter a matriz extracelular aqui bem abundante e as células aqui que vão estar marcadas em preto. Então tudo aqui que não tiver marcado em preto é a matriz extracelular. Então, para vocês observarem como que tem uma matriz extracelular abundante no tecido conjuntivo. Então, no tecido epitelial, nós vamos ter o estroma, que vai ser a parte de sustentação, nutrição e inervação. E o tecido epitelial, que é essa parte aqui, que está formando o epitélio. Então, estroma, ele vai sempre sustentar e nutrir. E o parênquima vai ser a parte de células especializadas. Normalmente vai ter alguma função muito específica ou vai estar produzindo alguma coisa. Essa produção pode ser uma excreção, pode ser uma absorção de nutrientes, certo? Pode ser uma produção de sebo, pode ser várias coisas. A gente vai ver de acordo com o epitélio todas essas funções. Então aqui na pele a gente tem essa parte aqui do revestimento, que está fazendo um serviço especializado, que é o revestimento. Então é o parênquima. E aqui o estroma, onde vai ter vaso sanguíneo, nervo e vaso linfático. Aqui na parte do parênquima, que é o epitélio, não tem vaso sanguíneo, nem nervo, nem vaso linfático. Onde que vai ter? No estroma, essa parte aqui de baixo. Então, para vocês verem aqui bem a separação, ó. Daqui para baixo, dessa linha preta para baixo, é o estroma. Dessa linha preta para cima é o parênquima com as células epiteliais, formando o epitélio, nesse caso aqui, da pele, que vai proporcionar um revestimento, que é uma função extremamente refinada. Então aqui, numa aproximação maior, a gente consegue ver as células epiteliais, uma bem juntinha da outra, bem agregadas as células epiteliais. E aqui a gente consegue observar o estroma, que nada mais é, a gente vai ver nas próximas aulas, um tecido conjuntivo
propriamente dito, ou um tecido fibroso, é a mesma coisa. Então aqui novamente a separação do início da parte epitelial para a parte do vaso sanguíneo. Aqui a gente consegue ver uma hemáciazinha, tá? Num pequeno vasinho sanguíneo. Então a gente consegue ver que na parte epitelial não tem vaso sanguíneo e na parte aqui do estroma tem vaso sanguíneo, tem vaso linfático e tem nervos, tá, gente? Essa é uma das principais diferenças aqui que a gente consegue observar. Então, como que as células epiteliais vão sobreviver? Nenhum tecido epitelial tem vaso sanguíneo dentro dele, nervo ou vaso linfático. Então, como que ele vai sobreviver? Esse sangue que está passando aqui, ele vai trazer glicose, vai trazer proteínas, outros nutrientes, e esses nutrientes vão se espalhar aqui pelo tecido epitelial, tá? Então, esse processo a gente chama de difusão, tá? Então, a nutrição dessas células é por difusão. Então, aqui novamente, reforçando essa ideia de estroma e parênquima, a gente tem uma glândula sudorípara apócrina. Então, a gente consegue ver aqui bem direitinho o epitélio, tá? A gente consegue ver células bem juntinhas, uma ao lado da outra. Aqui também. E aqui pegou um pouquinho dessa parte aqui da glândula, não pegou ela por completo. Então, essa parte aqui está produzindo o que a gente chama de suor. Então, é uma produção, é um tecido que ele é refinado para produzir alguma coisa, ele é um tecido bem diferenciado que está tendo uma produção. Então, é o parênquima. Então, lembra, tudo que vai produzir alguma coisa, nem que seja simplesmente revestimento, tá ali, ele está produzindo uma função. Se ele está produzindo uma função específica, ele é o parênquima. Então, se ele produz suor, pega o P e lembra de parênquima, tá? E com relação à estrutura, o que sustenta e o que nutre, lembra de estroma. Estrutura, pego ESTR, de estrutura, e lembra de estroma. É um truque para vocês lembrarem o que é estroma e o que é parênquima. Então aqui a gente consegue observar o parênquima, que é a célula, que é a glândula sudorípara apócrina, e também o estroma, que é essa parte aqui que não está marcada. Da mesma forma aqui na glândula mamária. Na glândula mamária também tem tecido epitelial. Quem vai produzir o leite são essas celulinhas aqui, ó. Essas células aqui epiteliais, uma aqui, outra aqui, outra aqui, uma bem do lado da outra, ó. Uma aqui, esse pontinho preto, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra. Essa parte aqui de dentro é o leite, rosinha. E aqui a gente tem o estroma, ó, o tecido fibroso, que vai estar aqui, ó. Olha aqui, a gente pegando no flagra, hemácia, onde tem sangue, 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 sangue. Vai estar trazendo o quê? Gordura, glicose, proteína para a formação do leite. Então aqui a gente consegue observar o estroma, tá? Em preto, e aqui o parênquima, que são as células epiteliais da glândula mamária, formando a parte do parênquima. Então, aqui a gente consegue também observar um outro detalhe muito importante, que é hemácias aqui, ó, entre as células epiteliais. Aqui então tem um alvéolo mamário, que é essa parte aqui arredondada da glândula, que a gente chama de alvéolo mamário. Aqui tem outra, e no meio deles aqui tem uma hemáciazinha. Por quê? Finamente, esse tecido fibroso ele vai entrar aqui entre essas estruturas da glândula mamária, proporcionando o quê? A nutrição dessas células epiteliais. Então aqui, para ter uma ideia melhor de como esse tecido fibroso ele consegue ficar ao redor
das células epiteliais, a gente consegue ver nessa glândula aqui, em azul, o tecido fibroso e em vermelho as porções epiteliais. Tá? Então a gente consegue observar que o tecido fibroso ele vai entrando aqui, ó, finamente ao redor das células epiteliais para levar nutrição e sustentação. Então, continuando aqui, um outro exemplo de estroma e parênquima. Esse aqui é um pâncreas. Então aqui a gente consegue observar o tecido fibroso. Aqui a gente também consegue observar tecido fibroso. Aqui é um epitélio de ducto pancreático. E aqui são células epiteliais do pâncreas. Entre elas a gente também consegue ver hemácias que vão estar ali finamente entre as partes epiteliais para levar nutrição e também sustentação. Então aqui nessa outra foto a gente consegue ver num ângulo mais próximo o tecido fibroso e aqui o tecido epitelial. Então aqui seria, responda aí, o parênquima, parabéns se você acertou, e aqui o estroma. E todo o tecido epitelial vai estar apoiado no que a gente chama de membrana basal. A membrana basal vai estar aqui abaixo da matriz extracelular. A matriz extracelular é essa aqui que a gente já viu, e a membrana basal é essa parte aqui, ó, marcada em rosa. A matriz extracelular, então, está aqui em cima da membrana basal. E a membrana basal é quem vai sustentar toda essa parte aqui do tecido epitelial, que é a matriz extracelular, mais as células epiteliais que estão aqui apoiadas na matriz extracelular. Então, o que a membrana basal ela vai proporcionar? Ela vai proporcionar uma filtragem dos nutrientes das moléculas que estão aqui no tecido fibroso e vai filtrar todos esses nutrientes, todas essas moléculas que vão entrar aqui no tecido epitelial. Além disso, a membrana basal vai ser formada pela uma parte aqui pelas células epiteliais, que estão aqui acima, e uma parte pelas células do tecido fibroso que estão aqui abaixo.